Olá, olá! Como vocês sabem, estou me preparando para viajar. Essa é a minha isca mãe, a minha quantidade de fermento levain que mora na geladeira. Como vocês percebem, tem pouquinho, mas tá bem ativa. Então, eu vou preparar essa isca para aguentar uma semana parada na geladeira, ok? Para isso, eu vou precisar de uma balança. Vou tirar a tara do meu bowl, certo? E vou pesar essa quantidade de fermento que eu tenho aqui. Vamos lá. Eu tenho, vamos ver, 100 gramas de fermento. É muito para mim, então eu vou fazer um descarte. Eu vou tirar aqui metade, eu vou ficar só com 50 gramas. Por quê? Eu vou alimentar esse fermento firme. Então, eu não preciso muita quantidade, tá bom? Então, deixei aqui 50 gramas e vou alimentar ele com uma quantidade menor de água, certo? Normalmente, eu alimentaria ele com 2 partes de água, mas eu vou alimentar ele com a mesma quantidade de água que tem o levain, certo? Então, eu vou alimentar ele com 50 também. E vou ficar aqui com 100 gramas. Certo? Aqui agora, vamos misturar. Então, observe que eu coloquei menos água do que eu colocaria normalmente. Certo? Porque eu quero diminuir a atividade desse meu fermento durante o período em que ele vai ficar paradinho na geladeira. Certo? Então, aqui eu tô diluindo na água, oxigenando e tudo mais. Eu sempre faço isso. Certo? E agora, a farinha. Venho aqui, tiro a tara, 0, e vou colocar a farinha. A farinha, gente, eu vou colocar, em vez de 3, eu vou colocar 5 vezes, certo? Então, aqui, eu vou fazer uma massinha bem dura, certo? Se eu tenho 50 gramas, 3 vezes seria 150, mas eu vou fazer com 5 vezes, então seriam 250. Então, eu vou colocar aqui 250 gramas de farinha. Vai ficar uma massa bem durinha mesmo, vai ficar bastante, porque eu gosto de garantir uma quantidade boa de isca. Você pode fazer com menos aí, se você preferir. Eu sempre uso bastante fermento, então eu guardo essa quantidade, mas você pode guardar menos se você precisar, tá bom? E agora eu vou misturar isso aí tudo. Como eu disse, vai ficar uma massinha firme. Por quê? Pouco levain, a mesma quantidade de água e esse monte de farinha em cima desse meu fermento. Vai fazer com que ele demore bastante para ele fazer essa contaminação aqui. E isso é bom para nós, né, no meu caso, porque eu vou ficar um tempo sem poder alimentar ele. Ele vai ficar na geladeira quietinho. Então, isso é bom para mim, porque ele vai ficar esse tempo todo que eu ficar parada. Agora a gente vem com a mão aqui, né? Até isso aqui tudo virar uma bolinha. Se você precisar umedecer um pouquinho com água, pode, não tem problema. Eu tô usando uma farinha muito forte, por isso ela fica mais difícil de misturar. Mas se você estiver usando uma farinha comum de mercado, não tem problema. E aí é isso aí. Eu vou misturar e daqui a pouco eu volto. Ali eu fui misturando, eventualmente colocando um pouquinho mais de água
nas minhas mãos e ele ficou essa massa assim, certo? Agora tá bem seco e é isso mesmo que a gente quer. Vamos dar uma sovadinha para que não fique farinha seca aqui no meio dessa nossa massa fermentada, do nosso levain. E aí, vou guardar ele de volta no potinho. Dessa maneira, ficando essa massa bem seca, bastante farinha, pouco levain e pouca água, a atividade fermentativa vai reduzir bastante. Vai ficar bem lento o processo. Isso vai garantir que quando eu retornar da minha viagem, o meu fermento esteja bem saudável, certo? Eu faço sempre assim, fica ótimo. Se você quiser dar uma sovada, que nem a gente faz com a massa madre do panetone, também pode fazer rolinho, tudo pode, tá? Eu não vou fazer aqui não precisa pra mim, tá? Faço essa bolinha e agora eu vou guardar no meu potinho. E agora, eu venho com o meu pote de plástico e vou colocar esse meu fermento lá no fundo, bem arrumadinho, bem esticadinho aqui no fundo. Ele vai ter bastante espaço para crescer se for preciso, mas ele não vai crescer muito não, vocês vão ver quando a gente retornar. Vou fazer a marquinha dele aqui, com uma canetinha, pra gente acompanhar essa fermentação quando eu voltar. Tá aqui, ó, a marquinha dele, tá vendo, ó? Hoje é dia 29 do 12 de 21, certo? E é assim que eu faço, gente, com o meu fermento levain. Quando eu viajo, eu transformo ele numa massa durinha e já levo direto pra geladeira. Na verdade, vou deixar aqui de fora na temperatura ambiente, hoje tá 27 graus, por pelo menos uns 30 minutinhos, só para ele dar um start de fermentação aqui, e aí levo pra geladeira, tá bom? Agora, então, eu vou alimentar o meu lievito madre, o meu lievito do moinho. Observem que ele já tá bem fermentado. Eu sempre mantenho uma isca inicial de 50 gramas e alimento na proporção 2:1:2, certo? Então, daqui eu vou, ó, observe que a fermentação já tá praticamente concluindo, chegando no topo. Eu vou tirar daqui 50 gramas, vou colocar 25 de água e mais 50 de farinha forte. Então, vamos lá, vou pegar daqui, tô com a minha balancinha ali, vou pegar daqui apenas 50, ó, a atividade dele, apenas 50 gramas. Mais um pouquinho. Isso, tá? Isso que sobra eu desidrato, tá bom, pessoal? Não uso mais do que isso. E aí, não vou precisar mais da tara, porque eu já pesei os ingredientes. Coloco 25 de água. E aí, gente, esse, como é o lievito do moinho, tem um padrão de alimentação de manutenção para ele, tá? É sempre essa proporção 2:1:2, é a minha proporção de manutenção. E aí, ó, dissolvo grosseiramente oxigênio. Então, daqui tem 50 gramas de lievito ativo, já praticamente concluída a fermentação. 25 de água. E vou colocar 50 de farinha forte. E aí, misturar. Misturar, fazer uma bolinha, um rolinho, né? Como vocês preferirem. Eu já teve um tempo que eu deixava ele amarrado. Agora eu não deixo mais não, porque assim, fica mais fácil de eu acompanhar a fermentação dele se ele tiver num potinho de vidro e eu estiver vendo. Amarrado, às vezes eu bobeava e ele passava um pouco dos pontinhos de fermentação, tá? Ó, é isso mesmo, é uma massinha dura mesmo, tá, gente? É isso mesmo que a gente quer. A gente tem que fazer um pequeno esforço pra unir isso aqui tudo. É assim mesmo.
Vai com as mãos, vai sovando, vai juntando toda a farinha, certo? Aí, quando tiver bem homogêneo, a gente consegue dar aquela sovadinha e fazer o rolinho. Observem que a princípio parece que não vai juntar, né? Mas a gente consegue ir movimentando, ó. E tudo vai se juntando aqui, é assim que a gente quer. Agora a gente dá uma sovadinha e faz o rolinho. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Aqui agora é só dar aquela esticadinha com o rolinho. A gente faz isso para desenvolver a malha de glúten aqui do Lievito, tá, pessoal? E aí, só fazer aquele rolinho. Pronto. Tá feito o meu rolinho aqui, ó. E agora, eu vou pôr no pote. Antes eu vou fazer a foto. E agora, venho e coloco o nosso rolinho lá no fundo do potinho. Pronto. Tampo. Deixo dar um pequeno start de fermentação e levo para a geladeira. Assim vai ficar bem por uma semana de boa. Com o que sobrou dos descartes, eu preparei uma isca para levar na minha viagem. Vai comigo para Atibaia. Preparei uma isca de doação para uma ex-aluna que, por algumas razões, parou de fazer seu levain, perdeu e agora quer voltar a fazer. É a Rosa. E preparei uma isca para ela. Certo? E com o que sobrou ainda, porque a gente sempre faz alguns descartes, eu vou desidratar, certo? Estico aqui num acetato o meu descarte, é um descarte bom, porque eu não deixo meus fermentos ficarem em sofrimento na geladeira, nunca. Então, os meus descartes são sempre descartes muito ativos, então eles ficam perfeitos para desidratar e vai compor aí o kit de aluno de alguma pessoa que compra meus kits, acaba recebendo aí esses fermentos desidratados. Depois que seca, fica assim. E é assim que vai no kit da terapia do pão que eu envio para todo o Brasil. Tá bom?